Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática promove um debate sobre medidas adequadas para garantir a melhoria dos serviços das operadoras de telefonia e o cumprimento das normas de atendimento ao consumidor. O debate foi proposto pelos deputados Sandro Alex, do PPS do Paraná, e Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo. O que se diz é que a ampliação dos serviços de telefonia e banda larga não foi acompanhada da melhoria dos serviços. Para falar do assunto, convidamos os deputados Sandro Alex, do PPS do Paraná, e Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado Sandro Alex, é verdade que a ampliação dos serviços de telefonia e de banda larga não foi acompanhada de uma elevação do nível de qualidade desses serviços? Com toda certeza. Todos os amigos da TV Câmara, os cumprimentos. Deputado, companheiro nosso da comissão está aqui também, Harold, a todos vocês. Nós temos hoje no Brasil mais de 247 milhões de telefones celulares. A cada segundo no Brasil, se habilita um novo aparelho. Então, só nesse instante, são inúmeros aparelhos habilitados no Brasil. A cada segundo. Há pouco mais de 10 anos, nós tínhamos 7 milhões de aparelhos. Isso foi em 98. E nós estamos hoje com 247 milhões. Quando o aparelho era uma peça de museu hoje, né? Pois é. E naquele momento, em 98, o investimento feito para a rede foi de 12 bilhões de reais. Neste último ano, o ano de 2011, o investimento feito pelas empresas foi de 20 bilhões. Então, estamos aqui em uma demanda crescente, um número que saltou de 7 milhões para 247 milhões. E aqui eu pergunto, será que o investimento feito pelas empresas cresceu à altura das habilitações feitas? Nós temos hoje um número elevado de usuários, né, que disputam essa ligação em uma rede que, na minha opinião, é defasada. E aí, esse gargalo é que nós vamos discutir na Comissão de Ciência e Tecnologia na próxima semana, através desse requerimento que foi aprovado. E esse assunto é um pouquinho mais complexo. Por quê? Nós temos aqui o problema das operadoras, nós temos também um problema de governo, porque nós temos o Fistel e o FUST, são dois fundos que também foram criados e nós aprovamos esta semana, inclusive, o bom debate para saber de que forma eles estão sendo utilizados. E nós temos também o legislativo, porque existem em 200 municípios do Brasil problemas para a instalação de antenas. Ou seja, a dificuldade de se colocar antenas dentro dessa discussão que é a Lei Geral das Antenas. Então, nós também temos a responsabilidade de fazer com que esse processo avance. O legislativo, o governo em fiscalizar, em promover a universalização do serviço. E as operadoras, que hoje são campeãs em reclamações no PROCON, em oferecer um serviço melhor, já que eles têm uma arrecadação que passou no último ano de 100 bilhões de reais. Deputado Harold de Oliveira, qual a sua opinião a respeito dessa queda de qualidade ao mesmo tempo em que os serviços se expandiram? Esta é uma questão até histórica, não é, Tarcísio? Aliás, o deputado colocou muito bem, o deputado Sandro Alex colocou bem o assunto, uma parte do assunto, mas tudo tem uma história. Quando nós tivemos a opção pela privatização, que era a única alternativa para que pudesse haver a expansão dos serviços, isso nos anos 90, nós já sabíamos que nós iríamos ter problema por duas razões. Primeiro, que nós tirávamos do governo, que tinha uma preocupação com índices de avaliação de qualidade e uma dificuldade de fazer investimento para atender às demandas, para a iniciativa privada, onde nós teríamos realmente os investimentos, a expansão dos serviços, mas com dois aspectos que são nocivos.
O primeiro é que o novo gestor do setor de telecomunicações foi o empresário, normalmente o banqueiro. E essa é uma área onde a grande preocupação, a prioritária, é com a TIR, taxa interna de retorno. E os índices de avaliação de desempenho foram para um segundo plano. Essa foi a primeira questão. A segunda, que é natural também, é que houve a massificação dos serviços com convergência de todas as tecnologias de informação e comunicação. O que isso significa? Significa que cada vez mais assinantes, cada vez mais um número maior de consumidores está na ponta e as operadoras estão servindo. Os canais de comunicação se tornam mais difíceis. Então, hoje, por exemplo, um operador, para dar um exemplo, ela tem um call center, que é um centro de atendimento, às vezes localizado até fora do Brasil, para atender os problemas daquela localidade, daquela cidade. O que não tem nenhuma importância, porque realmente as tecnologias de informação e comunicação jogaram para o espaço essas relações espaço-temporais. Hoje a questão geográfica não existe, né? Morreu realmente a distância, né? E as temporais também, você fala a qualquer hora do dia ou da noite. Você está preocupado em falar com um indivíduo, com uma pessoa. Isso tanto é verdade que a demanda dos sistemas pessoais, ela, como foi dito aqui pelo deputado Sandro Alex, ela chegou a 200, quase 250 milhões de aparelhos hoje na mão das pessoas. Por quê? Porque o ser humano é individualista. Ele quer saber da sua comunicação. Ele é coletivista em certas situações. Essa que é a situação. Mas essa massificação, então, é uma das causas. A fiscalização, por outro lado, por parte da Anatel, ela é muito difícil de ser feita. Muito difícil de ser feita. E há uma desobediência civil, vou dizer assim, depois o Alex, que é advogado, ele me corrige, no sentido do cumprimento das determinações da própria Anatel no que diz respeito às punições. As punições por não cumprimento das regras estabelecidas. E tivemos até um agente do TCU na comissão, há 2, 3 semanas atrás, em que ele trouxe números estarrecedores, né, de multas. 5 bilhões de multas aplicadas pela Anatel que não foram recolhidas, apenas 4% foram recolhidas no triênio de 2008, 2009 e 2010. Agora, por que não foram recolhidas? Claro, existem muitas razões, inclusive demandas judiciais, mas é uma questão que nos deixa muito preocupados, porque se a Anatel não tem a autoridade formal para exigir a melhoria do serviço e quando aplica a punição pelo descumprimento ela não é cumprida, o que nós podemos fazer? Essa é uma questão que tem que ser debatida também quando se trata de qualidade de serviço. Nós temos que sentar avaliar esses elementos que o Tribunal de Contas da União dispõe e fazermos uma discussão para buscarmos um caminho. Será uma legislação obrigando as operadoras a pagarem antes de recorrerem? Acho que isso nem é possível juridicamente, porque existe aí empecilhos, ou a tradição, a prática jurídica não vai permitir que se faça isso. Enfim, mas nós temos que achar uma solução. Então, esses são os problemas que estão colocados. A qualidade do serviço realmente é muito ruim. As operadoras são as campeãs de reclamações junto aos órgãos de proteção ao consumidor e nós estamos vivendo essa situação. Acho que o momento é agora, aproveitando as tecnologias que estão se disponibilizando. E, é claro, existem até empecilhos técnicos. Aliás, o Sandro colocou aqui a questão das antenas. Existem 2 ou 3 centenas de cidades que não permitem instalar antena. Ora, quando você tem uma célula onde você está operando com um número de pessoas, aquela demanda começa a aumentar porque precisa do serviço, vai aumentando a capilaridade. O que acontece? Tem que criar um número maior de células naquele espaço geográfico. E com isso, nós temos que colocar novas antenas. Aí a prefeitura não deixa. Deputado Sandro Alex, como fazer essa fiscalização? Como promover essa fiscalização? E como atender? A lei fala que o consumidor, o usuário, tem o direito de ser atendido em 1 minuto. Mas como atender? Olha, como fazer com que ele seja atendido? Vejam só, o Fistel, que é a taxa de fiscalização,
cobra R$ 26 por habilitação. Ou seja, a cada segundo habilita um, são R$ 26 que entram por segundo. Nós temos no Fistel o cálculo de um valor arrecadado de 38 bilhões de reais e que 98% não estão sendo aplicados nesta finalidade. O FUST já tem, que é o Fundo de Universalização, que deveria atender essas comunidades com dificuldade, já tem um valor de 11 bilhões arrecadados. Esses são os valores destes fundos. A Anatel aplicou multas milionárias. Para um negócio bilionário, elas ficam pequenas. E mesmo assim, elas não são executadas. Como disse o deputado, apenas 4% do que foi anunciado como multa às operadoras foi realmente pago. Ou seja, entre as agências reguladoras, é o menor valor, a menor porcentagem. Nós estamos também trabalhando, eu sou relator de um projeto que prevê um atendimento presencial. Nós temos no Brasil um dos maiores custos de ligação do mundo. De acordo com a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão da ONU, o Brasil tem uma das ligações mais caras do mundo. As operadoras cobram. E o governo também tem a sua parcela de culpa, porque 40% do que é pago é imposto. É tributo. Esse é o tributo. Somente no ano passado, o governo arrecadou um valor de quase 60 bilhões que o consumidor pagou em tributos. Então, este valor é um valor caríssimo. Mesmo sem os impostos, a ligação no Brasil é uma das mais caras do mundo. E ainda é mais cara para a população mais humilde. Porque o pré-pago, que é a maioria, né, dos telefones... a Anatel deve saber disso, né? A Anatel sabe disso. É a mais cara ligação, é no pré-pago. Não existe ainda algo da Anatel para garantir uma ligação mais barata. Foi feito o acesso individual, aquela classe especial que atende somente o fixo. E ainda não está de acordo. Então, é muito caro. Nós estamos trabalhando num projeto que prevê o atendimento presencial. As empresas são campeãs de reclamações nos PROCONs em todo o Brasil. São as telefonias e os bancos, as instituições financeiras, que eu também tenho um projeto de serviço de atendimento ao consumidor. São mais de 40 proposições anexadas a um PL, que é o projeto de lei, que pede o atendimento presencial. Ou seja, tem loja para vender, mas não tem a empresa para atender após a habilitação. E isso, de acordo com os PROCONs, isso é prejudicial e danoso ao consumidor. E nós estamos terminando esse relatório para apresentar à comissão a necessidade de um atendimento presencial. Porque a maioria dos casos nós vemos que o consumidor fica refém deste telefone celular com atendimento de péssima qualidade. Deputado Haroldo de Oliveira. Eu sou sobre os fundos. Quer dizer, o que ocorreu? Os fundos foram instituídos antes desta explosão, que a gente só tinha, na época, a gente só tinha assim, um horizonte, uma percepção de que isso ocorreria, mas não sabia nem como nem quando. Acontece que está acontecendo de uma forma exponencial. Essa é uma realidade. Então, o Fistel, que é o Fundo de Fiscalização, ele tem um propósito, que é o propósito de servir para que o governo, através das suas agências, uma vez que o sistema é privatizado, então tem as agências reguladoras, a agência reguladora Anatel tenha recursos para promover a fiscalização. Acontece que, nesse período, o governo, nesse período, nesses últimos anos principalmente, ele foi deixando de fazer a fiscalização e esse dinheiro passou a integrar outros fundos para garantir superávit, essas coisas todas. Então, não estou discutindo se isso é certo ou errado. O superávit primário. O que aconteceu, o que não aconteceu. Então,
Então, o Fistel tem recurso suficiente para a Anatel se aparelhar. Outro aspecto é que a Anatel devia ser um órgão regulador autônomo, independente, como todos os órgãos reguladores que gerem e regulamentam instituições privadas. O que aconteceu? Há uma ingerência política e governamental. Quer dizer, uma instituição que é para ser de Estado é governamental. Esse é um dos aspectos. Agora, o FUST. O FUST foi instituído também na época que esse horizonte era um horizonte pouco definido. Então, ficou muito mais alocada a universalização dos serviços que estão até em queda hoje, que são serviços fixos, né? Que é a telefonia fixa comutada, que está hoje em queda. Então, tem que modificar o FUST para que ele possa ser utilizado no aumento da capilaridade, na universalização do acesso dos serviços reais que estão aí, que hoje se resume a um único, que arrasta todos os outros, que se chama acesso à internet. O acesso à internet, com velocidade, com maior velocidade, que é a banda larga, que se chama, ela, evidentemente, reúne todos os outros serviços de telecomunicações. É uma convergência onde esse é o tema. Por que se fala banda larga? Porque cada mensagem tem uma quantidade de dados a ser transmitido. Quando você transmite um texto escrito, é leve, isso aí passa na banda larga, até no telefone que esteja em ED, que não esteja em banda larga. Agora, quando você começa a botar fotografia com alta definição, botar filmes, etc., então requer grandes quantidades de dados, e aí tem que ter o que se chama de banda, quer dizer, como se fosse uma portinha. Se a porta é pequena, passando pouco dado, não tem problema, vai rápido. Agora, quando tem muito dado para passar nessa porta, aí então tranca o serviço, você não consegue baixar um texto mais pesado, ou um programa, ou que seja, um filme, enfim, uma música. O que acontece? Nós precisamos, então, fazer um acesso com internet rápida, quer dizer, que tenha o mínimo de passagem de dados suficientes para uma comunicação confortável para quem está no ponto. É o que vem agora aí, o 3G. O que acontece com o 3G? Tudo é questão de demanda. Você coloca 3G, se não tem ninguém acessando a banda 3G, é uma beleza. Você entra, você sai, você acessa os seus sites que você quer rapidinho. Mas daqui a pouco todo mundo começa naquele horário a acessar. Aí as coisas vão ficando ruins e de repente você não consegue mais acessar a internet. Então, essas questões são colocadas. Para isso foi o que eu falei atrás, tem que criar mais células. Quando vai criar mais células, esbarra nas regras urbanísticas das cidades que não facilmente congestiona. Congestiona tudo. Então, esses gargalos, que são gargalos de investimento, tem gargalos tecnológicos, que envolve tanto esses aspectos urbanísticos quanto os aspectos da própria tecnologia, de uso de frequências, todos eles têm que ser analisados em conjunto para que se possa fazer uma abordagem do problema e trazendo soluções. Agora, sem dúvida nenhuma, a fiscalização é fundamental que seja feita. Deputado Santos. E aqui é o nosso pedido, porque nós estaremos com essas audiências na comissão apresentando ao TCU, ao Tribunal de Contas, o pedido para a aplicabilidade desses fundos. Se nós temos recursos que são originados dos usuários para a fiscalização, nós temos que ter a garantia de que isso está sendo feito. O ministro Paulo Bernardo nos disse na comissão que ele está agindo com rigor contra as operadoras e em favor dos brasileiros. De qualquer forma, com a introdução agora do 4G, ele também quer a garantia do 3G nas cidades que ainda não estão operando no sistema. Mas aqui eu pergunto, nós temos um 3G adequado, atendendo às necessidades? Não, eu acredito que a tecnologia 3G ainda não está acertada no Brasil e nós já estamos entrando com a 4G. Então, aqui é o nosso trabalho, né, em fiscalizar e defender a população. A população brasileira, ela exige um serviço mais adequado das operadoras. O número de usuários cresceu e os investimentos não cresceram à altura desta demanda. Esta é a verdade. Nós tínhamos 7 milhões de usuários para um investimento muito próximo do que temos hoje com 247 milhões. Mas hoje, para se conseguir preços melhores, as telefonias,
as telefônicas querem que o cliente assine os chamados combos: internet, telefone e TV por assinaturas. Isso é bom ou ruim para o cidadão? Pacotes. Se o atendimento for de qualidade, é bom para o cidadão, que vai pagar por 3 serviços um valor menor fazendo um pacote. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E aqui nós temos que ter a fiscalização da Anatel para a aplicabilidade, para saber se realmente isso está sendo bem feito. Então, nós já convidamos o presidente da Anatel para comparecer à comissão para realmente nos contar o que está sendo feito, de fiscalização mesmo, né? E quais são os procedimentos para se garantir esta boa aplicação. Por quê? O que faz uma operadora aumentar os seus investimentos, garantir a boa recepção do sinal, né? É realmente a fiscalização. Agora, esse assunto, deputado Santos, nós falamos muito aqui em 3G e agora em 4G, que é a 4ª geração, 3G é a 3ª geração. 4G, o que ocorre? Nós estamos tratando porque o telefone pessoal, quer dizer, a telefonia pessoal é aquela do maior apelo do cidadão, do indivíduo. Eu quero andar com meu celular no bolso porque eu tenho minha comunicação e quero receber e ligar para quem eu quiser. Eu não quero saber onde que está, eu quero saber que é ele que está me atendendo. Então, é o individualismo, esta individualidade que é preservada com o telefone celular. Porém, é uma telefonia sem fio que tem limitações de frequência. Esse acesso por banda larga, via celular, sempre vai ter suas limitações. Por quê? Tem uma limitação, primeiro, da própria faixa de frequência utilizada e, segundo, o número de assinantes que estão acessando naquele momento, que vai também criar esse problema, congestionar. Então, banda larga, realmente, é físico, é com fibra ótica. É isso que vai realmente atender e tem que fazer grandes investimentos, que, aliás, o governo está fazendo agora, para chegar. E aí sim, nós ficamos apenas com sem fio na última milha. Mas, então, esses serviços, como que estão chamando aqui, esses pacotes que são prestados por TV a cabo, são muito importantes, porque você tem ali o telefone fixo, você tem ali a internet já com a velocidade, com a banda mais larga, e tem também a televisão. Olha, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Sandro Alex, Obrigado. PPS do Paraná, e Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.